Então, bom dia, sejam todos bem-vindos, tá? A gente vai dar início ao terceiro dia do evento e hoje a gente vai começar com um mini curso que vai ser ministrado pelo professor Del Fábio, que tem um título, né? Estimativa volumétrica de corpos d'água por meio de geoprocessamento. Antes de passar a palavra ao professor Del Fábio, eu vou só fazer uma rápida apresentação acerca do professor Del Fábio, tá? Ele é professor do Instituto Federal do Ceará, do IFCE Campus Quixadá. Ele atua na área de recursos hídricos, no ensino e na pesquisa de hidrologia, hidráulica, hidrogeologia, do planejamento e da gestão de recursos hídricos. É engenheiro ambiental e sanitarista, formado pelo IFCE, tá? É especialista em gestão, licenciamento e auditoria ambiental pela Universidade Norte do Paraná, possui experiência profissional na gestão de recursos hídricos e concentra seus estudos acadêmicos na hidrologia aplicada à operação de reservatórios, tá? Então, agradecer ao professor Del Fábio por ter aceitado o convite, né, de participar aqui da nossa primeira semana da gestão ambiental, e agora eu passo a palavra a ele para que ele possa dar início ao minicurso. Obrigado, professor Rafael, pela apresentação, pela acolhida. Agradecer também à professora Isabela e a todos os presentes que estão aqui. A gente está com 25 participantes e espero que seja proveitoso. Nesse momento eu vou compartilhar minha tela. E agora eu já não consigo mais ver vocês, tá? Peço só que me informe se a tela está aparecendo. Tá aparecendo, viu, professor? Ok. Estimativa volumétrica de corpos d'água por meio de geoprocessamento. Talvez você que está inscrito aqui no mini curso não tenha ainda participado de nenhuma disciplina de geoprocessamento, mas isso não tem problema, porque a gente vai tentar nesses 2 dias mostrar um passo a passo, pensando em quem também não tem ainda vivência com essas ferramentas de geoprocessamento. Tá? A gente vai usar 3 programas, são simples, o QGIS, o Google Earth Pro e o Excel. Os 2 primeiros programas são software livres, vocês podem baixar para o computador de vocês. E o Excel, vou usar o Excel, mas qualquer planilha eletrônica é possível fazer. Do Linux também, sem nenhum problema. Então, em resumo, os softwares são livres, que você pode trabalhar o que a gente vai ensinar aqui. Primeiro, eu queria fazer uma contextualização hidrológica, tá? A gente tem aqui o eixo Y, mostrando as vazões. Vazão é a quantidade de volume que passa num determinado lugar em um intervalo de tempo. Quantos litros a cada segundo? Quantos metros cúbicos a cada segundo, a cada hora? Isso é vazão. Quando você pensa em vazão, você pensa em rio, você pensa em canal, tá? Quando a gente fala de volume, é que a gente pensa em reservatórios, em açudes, em corpos d'água lênticos. Mas vazão é algo que corre ao longo do tempo. Então, nós temos o eixo da vazão, nós temos o eixo do tempo aqui. Como funciona a oscilação das vazões ao longo do tempo em um rio? Será que é constante? Será que é para sempre? Será que é sempre alto? Será que é sempre baixo? Os rios, eles servem para uma determinada finalidade. Quando os rios são
utilizados para alguma necessidade humana. Então, esse recurso hídrico, ele serve para atender determinada demanda ou um conjunto de demandas. Vamos supor, você mora numa localidade, numa comunidade, em que tem um rio. E esse rio, em uma boa parte do ano, ele é fonte de recurso hídrico para a localidade. Pode ser para o abastecimento humano, pode ser para movimentar algum equipamento, muitos usos. A essa necessidade de água, a esses usos pelas quais a água se presta, a gente dá o nome de demanda. A demanda, geralmente, ela é uma reta, assim, ó, ao longo do tempo. A retinha verde aqui, ela é constante. Então, vamos supor que aqui seja o início de um ano e aqui o final de um ano. E essa demanda, ela é constante, ou seja, se essa demanda é abastecimento humano e a população dessa localidade não oscila o tempo todo, então essa demanda é constante. Só que a vazão que corre naquele rio que passa por aquela comunidade, ela não é constante ao longo do tempo. Ela tem momentos, épocas do ano, em que ela tem vazões elevadas, bem maiores que o valor da demanda. E existem momentos do ano em que essa oferta de água ela tem um valor menor do que a necessidade. Aos momentos em que a oferta é maior do que a demanda, a gente diz que está havendo excesso de disponibilidade. Existe mais do que precisa. E aos momentos em que a oferta é menor do que a demanda, a gente chama de déficit hídrico. Momentos em que a necessidade é maior do que a disponibilidade. Aqui onde eu moro na cidade de Quixadá, e no Ceará como um todo, se você está no Ceará, esses momentos de picos de vazão acontecem na quadra chuvosa, né? A vazão é diretamente proporcional ela é proporcional às precipitações, às chuvas, que no nosso estado ocorrem em maior medida de fevereiro a maio. E aí, depois, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, a gente tem vazões não apenas baixas, mas, no nosso caso, nós temos vazões nulas. Os nossos rios são intermitentes. Tá? Aqui a gente pode inferir que é outro momento de quadra chuvosa em que as vazões aumentam, e aqui nós podemos inferir que é outro momento de estiagem, segundo semestre do ano, e assim por diante. Tá? Então, há um problema. A nossa demanda, ela é constante, mas a nossa oferta, ela oscila. A necessidade, grosso modo, é a mesma, mas a disponibilidade, às vezes, é maior do que a gente precisa e às vezes é menor do que a gente precisa. Então, para resolver esse problema, seria necessário você pegar aqui esse volume, porque vazão multiplicado pelo tempo dá a área abaixo dessa curva aqui. E essa área abaixo dessa curva é um volume, tá? Então, se você pegar esse volume aqui e pudesse guardar para poder utilizar nesse momento aqui do déficit, seria maravilhoso. Pegar esse volume excedente aqui, guardar para utilizar no momento em que a oferta natural é menor do que a necessidade, do que a demanda, seria ótimo. E isso normalmente é feito por meio dos açudes. Então, a contextualização hidrológica da açudagem, em linhas gerais, é essa. É você transportar a água no tempo. O açude é uma máquina do tempo, olha só. Ele transporta a água ao longo do tempo. Ele reserva na época de maior disponibilidade
para ser utilizado na época de menor disponibilidade natural. E assim ele vai equalizando, ele vai regularizando a oferta. A essa ciência, a essa engenharia se dá o nome de regularização de vazões. O que é regularização de vazões? É você reservar e liberar uma vazão que é igual à sua necessidade. Então, o açude faz isso. Aqui vocês estão vendo a foto da barragem de Quixeramobim, uma barragem construída na década de 70, lindíssima, uma barragem de concreto. Estimava-se que o volume de projeto era da ordem de 54 milhões de metros cúbicos, mas em 2008 foi feita uma batimetria e descobriu que ela tem apenas 7,8 milhões, de 54 para 7,8. Foi que houve, hein? Pode ter sido erro de projeto, e também, atrelado a isso, o assoreamento, né? Que é altíssimo aí nessa região. Então, você barra o rio e armazena a água do período excedente. E aqui, no que a gente chama de jusante é a parte da frente, a parte depois da barragem. Você libera somente a vazão numericamente igual à sua necessidade. Então, aquele rio que corria muito no primeiro semestre e que corria nada no segundo semestre, agora, no primeiro semestre, vai correr proporcional ao que chove, e no segundo semestre, o que vai escorrer nesse rio é o que é liberado, e é liberado racionalmente na proporção da necessidade. Então, você regularizou a vazão. Isso é a regularização de vazão. Então, uma importância enorme, né, da açudagem. A açudagem ganhou corpo em todo o Nordeste do Brasil, principalmente nos estados do Ceará, do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Sertão central do Ceará, região do Seridó, no Rio Grande do Norte, tá? E todo o estado da Paraíba, nós temos essa ciência da açudagem. Podemos dizer, sem exagero, que existem regiões nesses estados que, se não fossem os açudes, não haveria possibilidade de sobrevivência. Então, é de uma importância enorme um equipamento, uma infraestrutura como essa. Essa barragem aqui é linda. Normalmente, os vertedouros dos açudes são ao lado da barragem, né? E essa aqui não. A barragem é uma barragem vertedouro. Ela barra até certo ponto, mas desse nível acima, ela já é o próprio vertedouro. Ela é uma barragem vertedouro. Essa tecnologia só é possível se a barragem for de concreto. Se ela for de terra, jamais a água pode passar por sobre ela, né? Isso dá-se o nome de galgamento, e a parede, em médio prazo, ela vai embora. Então, as barragens de terra, elas precisam ter um vertedouro lateral. E as barragens de concreto pode ser lateral ou pode ser uma barragem vertedouro, assim como essa. O açude Banabuiú, o vertedouro é lateral. E assim por diante. Acima dessa folga aqui, que a gente chama de revanche, revanche é a diferença entre a cota de sangria e a cota do coroamento. Coroamento é a parte superior do barramento, onde normalmente se passam os veículos. Então, depois da revanche aqui existe uma ponte, né, completando o coroamento da barragem. Muito lindo aqui. Eu morei. Interessante, né? Eu sempre morei perto de açude. Há 4 anos atrás eu morava perto dessa barragem. E agora eu moro perto da barragem, primeira grande barragem do Brasil, que é o Cedro. Vamos um pouco da história aqui. Na época do Brasil colônia, na zona da mata, houve a construção dos engenhos. E esses engenhos precisavam de moinhos. E a energia para movimentar os moinhos foi derivada dos rios e riachos. O movimento da água foi conduzido para movimentar os moinhos, para tocar para frente o trabalho dos engenhos.
Houveram 3 secas aqui muito importantes para o avanço da açudagem. Ó. 1825, depois em 27, depois em 30, teve 3 grandes secas consecutivas, e isso foi uma arrancada para a açudagem no Nordeste semiárido. Nessa época, o governo imperial ele começou a dar prêmio como incentivo a quem construísse açudes de determinado porte. Mas em 44, quase 15 anos depois, o próprio governo decidiu intervir diretamente, ele mesmo construindo, não apenas premiando, não apenas incentivando, mas destinando recursos nessa época, tanto para a construção de estradas, como para a construção de açudes. Em 1877 houve uma grande seca, e nesse ponto aí começou a se cogitar a construção de barragens de grande porte, construção de grandes barragens. E foi apenas em 1906 que foi terminada a construção da primeira grande barragem, que foi justamente o açude que está a 4 minutos da minha casa. Olha que maravilha. O açude Cedro. Nessa época em que ele foi terminado, já existiam no Nordeste do Brasil 6.000 açudes já, na época. Então, ele não é o primeiro, ele é o primeiro grande açude, ele é o primeiro açude realmente estratégico para uma região. Em 1909, nasce a Inspetoria de Obras contra as Secas, que depois veio a se tornar o DENOX, o Departamento de Obras contra as Secas. Uma instituição federal importantíssima, e está viva até o dia de hoje. E na época da construção desse órgão, houve um surto. À medida em que o próprio Estado, o próprio governo, ele avançava nas obras da grande açudagem, os particulares também entraram nessa onda de construção de açudes. E foi muito importante isso para a sobrevivência do povo. Houve um surto espontâneo da pequena açudagem privada a partir de 1909. Continuando, em 1988, já a Fundação Cearense de Meteorologia, a FUNSEMI, fez o seu primeiro mapeamento de espelhos d'água. E na época, para o Ceará, barramentos ou espelhos d'água, naturais ou artificiais, com espelho maior do que 5 hectares, foram encontrados 4.515 só no Ceará. No ano de 2008, esse número pulou para 5.598, dos quais a grande maioria, 4.922, são reservatórios artificiais. São açudes construídos. O resto são lagos e lagoas naturais. Aqui você pode ter uma visualização do que é artificial e do que é natural. O que é artificial está em vermelho. E o que é natural está em azul. Então, a gente vê no Ceará o que é natural muito na parte litorânea. Aqui no Maranhão, você vê grandes corpos d'água naturais nessa região norte do estado. Na Bahia, corpos d'água naturais na porção oeste e na porção leste, os artificiais. Então, aqui você vê grandes reservatórios. Você vê aqui o nosso Castanhão, aqui, o Oroz, e a barragem de Sobradinho gigantesca, tá? E outros grandes reservatórios artificiais construídos. Aqui outro grande no Rio Grande do Norte, outros grandes aqui, Armando Ribeiro Gonçalves e outros. Em 2013, a FUNSEMI fez outro mapeamento
só que incluiu mais tamanhos de espelhos d'água. Eles resolveram fazer, a tecnologia já permitia detectar aqueles espelhos d'água não somente acima de 5 hectares, mas acima de 0,3 hectares. Então, se descobriu aí, 28.195 espelhos d'água no Ceará. O mais. Então, foi um salto muito grande, né? Existia muito pequeno açude não detectado pela metodologia anterior. E aí foi revelado que a coisa é maior do que o que se imaginava. Aqui, só no estado do Ceará, a gente vê o recorte por bacia hidrográfica e a quantidade de espelhos d'água. Esse vermelho aqui não é espelho d'água, esse vermelho aqui é só a delimitação da capital. Nós temos aqui a bacia do Jaguaribe. A bacia do Jaguaribe, ela pega mais do que 50% do estado. Eu vou passar aqui o mouse por cima dela, delimitando ela. E dentro dela, daqui para o leste, tudo é Jaguaribe. Tá? Tudo é bacia do Jaguaribe. Aqui nós temos o Alto Jaguaribe, o Médio Jaguaribe, o Baixo Jaguaribe, a bacia do Banabuiú, porque tem o rio Banabuiú, que é o principal afluente pela margem esquerda do Jaguaribe, e temos aqui a bacia do Salgado, que é o maior afluente. O rio Salgado é o maior afluente pela margem direita do rio Jaguaribe. Tá? Tem barramentos aqui importantes, o mais importante deles é o Castanhão, e ele desemboca lá no litoral, na cidade de Fortim. Em 2016, fizeram a mesma metodologia de 2013 e descobriu apenas aproximadamente 9.000 espelhos d'água maiores de 0,3 hectares. Por quê? De 28.000 para 9.000. Ora, você sabe que de 2012 a 2017 foi a maior seca do estado do Ceará dos últimos 100 anos, né, gente? Então, não tinha mais espelho d'água, porque não havia água, então se reduziu. Mas aqui a gente viu o número potencial em 2013, porque 2012, 2011, perdão, em 2011, 2009 havia chovido muito, os espelhos d'água estavam todos aparentes, estavam todos cheios. Então, diante dessa imagem aí, eu queria ler um trecho do livro Manual do Pequeno Açude, que tem tudo a ver com essa imagem. Lá na introdução do livro, foi escrito maravilhosamente essas palavras aqui. Elemento vital da vida sertaneja, o açude destaca-se de imediato aos olhos do viajante que percorre a caatinga acinzentada, como uma feição marcante da paisagem do sertão nordestino. Polo da atividade doméstica e da dessedentação dos rebanhos, é um baluarte contra as incertezas do futuro. Até a própria língua parece atestar a relação vital entre o açude e o sertanejo. 2 pontos. O açude sangra quando transborda e chora quando sua fralda fica umedecida pelas infiltrações. Interessante, né? Ele mostra aqui poeticamente que quando o açude transborda, se diz que ele sangra. E quando o açude, a parede dele fica úmida, ele chora. Não sei se você já conhece esse fenômeno, né? A gente chama de revência. Revência é aquela umidade que sai no pé da barragem. A água represada, ela vai conseguindo percolar pelos poros até chegar do outro lado. Claro que isso não pode ser muito, porque senão não há mais sustentação. Mas é natural que exista a revência. Então, aqui ele falou que quando a fralda, que é a parede do açude, que tem um formato de uma saia, né? Quando a fralda fica umedecida, o açude chora através da revência. Tá? E a parte principal que eu queria destacar nessa figura aqui é realmente a singularidade de um açude em meio a um cenário
árido ou semiárido, se destaca aos olhos o represamento de água, que daí vai permitir a sobrevivência mesmo, né? A dessedentação dos animais, o abastecimento humano, a irrigação na jusante, a irrigação na montante, a irrigação nas vazantes, a criação de peixes, a pesca, até mesmo o lazer. Então, um equipamento desse é algo realmente muito, muito valioso. É algo que realmente sou apaixonado, né, por esse equipamento, que é o açude. Essa figura aqui é de 1992, do mesmo livro que eu acabei de ler para vocês, e aqui mostra ilustrativamente os tipos de uso. Você vê aqui a dessedentação de animais. Após a parede do açude, você tem um sifão aqui passando por cima, e aí você pode desenvolver o cultivo de frutíferas. Você pode irrigar por meio de sulcos algumas culturas que se dão bem com esse tipo de irrigação. Nas vazantes, a vazante é aquela área que, quando o açude vai secando, aquela área de terra que vai submergindo, ela permanece com uma boa umidade, permitindo aí o cultivo de algumas culturas. Abastecimento humano, lazer, como eu falei. Então, usos múltiplos. Esse termo usos múltiplos é muito comum e muito importante quando se fala de açudagem. Olha só o açude cedro. Infelizmente, não está mostrando a minha casa aqui, nessa imagem. Essa imagem antiga. Você vê aqui um barramento na forma de arco. Isso para suportar a pressão. É um barramento comprido. Se ele fosse reto, ele precisaria de uma espessura muito maior. Mas, por meio do arco, os esforços eles são transferidos para as ombreiras, como se fosse o nosso ombros. Essa parte aqui da direita e essa parte aqui da esquerda. São as ombreiras que apoiam. E toda essa massa de água exercendo força nesse ponto aqui, ela é transferida para as laterais, onde há um maciço natural. Ela é todo de alvenaria, de bloco de pedra. Aqui nós temos o sangradouro com pedra argamassada. Isso foi feito com um granito cinza, lindíssimo. E em cima existe um piso que veio de Portugal. Também nós temos lá o guarda-corpo vindo da França. Até hoje existem lá. Então é um lugar de importância hidrológica, também de importância histórica, paisagística, tudo que você imaginar. Aqui ao lado desse lindo açude você tem um monólito aqui no formato de uma galinha. É a pedra da galinha choca. Turismo e também esportes radicais são praticados lá. Então, gente, o açude é uma coisa fantástica, realmente. Aqui nós temos uma imagem daquela mesma barragem, a barragem do Quixeramobim, barragem vertedouro. Ela é reta aqui na sua parte de montante. E nós temos aqui os pilares do sangradouro, que sustenta a ponte por cima. E você vê que nesse ano aqui, embora a foto seja, a notícia seja de 2013, a foto é de 2011, foi um ano que choveu bem, a barragem estava perto de sangrar. Você vê por essa marca aqui, que faltou pouco, né, para a barragem sangrar. Mas o açude é um negócio que seca. E aqui nós já temos imagens de 2015. Eu trabalhava já na COGÉ, que é a companhia que faz a gestão dos recursos hídricos do Ceará, estava aqui nessa luta em 2015. Você percebe que a tomada d'água, que é o ponto onde a gente transfere água de dentro do açude para a jusante,
a tomada d'água não estava mais submersa. Esse nível de água, nesse ponto, é o nível que sempre deveria estar para que pudesse haver transferência de água para a cidade. Mas nessas condições, não, esse nível não estava longe de ser atingido. E aí se colocou aqui motores, bombas hidráulicas sobre uma estrutura flutuante e uma tubulação flexível para continuar fazendo a transferência de água. Aqui a qualidade de água já era péssima, mas era o que tinha naquele momento. Essas duas imagens são bem emblemáticas e elas vão nos ajudar para a gente iniciar a estimativa volumétrica de um açude. Essas marcas aqui que a gente percebe, essas marcas aqui são o testemunho de níveis ao longo do tempo. Ela funciona até mesmo como uma régua, né? E mostra, outra coisa que a gente pode ver é que o espelho d'água, quando o açude está cheio, é grande, e o espelho d'água, ele vai diminuindo à medida em que a cota do açude diminui. A cota vai diminuindo, o volume vai diminuindo, o espelho d'água vai diminuindo. Então, eles são proporcionais. Não são linearmente proporcionais. A área é proporcional ao quadrado da cota. E o volume é proporcional ao cubo da cota. Para a gente estimar o volume de reservatório, a gente pode dividir assim, de forma bem geral, entre as técnicas de batimetria. Batimetria é uma palavra que a gente pode dividir em duas. Bate vem de batos, do latim, que se refere à profundidade. E metria vem de medição, de medida. Então, é a medida da profundidade. Vocês conhecem curvas de nível. Curvas de nível são curvas que unem pontos de mesma altitude. E as linhas topobatimétricas, ou linhas batimétricas, são linhas que não se referem a relevo para cima, mas se referem a profundidades para baixo. As linhas batimétricas, elas unem pontos de mesma profundidade, tá? Então, a lógica é exatamente a mesma. A topografia convencional, para a gente pegar morros, relevo, elas mostram de um nível de referência acima, digamos assim. E as linhas batimétricas de um nível de referência para baixo. O interesse é nas profundidades. O que eu falei ao pé da letra não é 100% correto, mas eu usei essas palavras para que a gente tenha uma noção. Nós temos as técnicas de batimetria e técnicas alternativas à batimetria. A batimetria é a técnica adequada para a gente estimar o volume de corpos d'água, volume de açude, de reservatórios. O que não é batimetria é alternativo à batimetria. E se lança mão de modelos matemáticos. Então, por meio de equações, você tenta representar a relação entre o volume dentro do açude e a geometria do açude. Tem tudo a ver. O volume armazenado dentro do açude tem tudo a ver com a geometria dele, com a forma dele, né? Um pote que é estreito, cabe pouca água. Um pote largo, cabe mais água. Então, volume e forma tem tudo a ver, né? As técnicas de batimetria, elas têm uma maior precisão. Elas têm uma maior precisão. Quanto mais pontos de dentro do açude
você consegue mapear maior precisão na estimativa do volume. Só que, dependendo dos equipamentos que você use, pode ser uma coisa cara, onerosa. Também é uma coisa trabalhosa. Não é tão simples assim. Por isso que esse mini curso tem 2 dias. Mas a gente vai fazer uma batimetria mais suave, mais leve, porque a gente não tem intenção de transformar vocês em expert em batimetria, mas que vocês possam sair daqui tendo condições de reproduzir essa metodologia e chegar em qualquer açude de uma localidade onde você mora, de uma fazenda de alguém, você tem condições de fazer estimativa do volume daquele açude. A maioria dos açudes privados não tem uma estimativa. É uma carência de pessoas que saibam fazer isso. Tanto é que o próximo ponto é mão de obra qualificada. Então tem pouca gente que sabe fazer isso. Então é precioso que vocês tenham visto o título desse mini curso e resolvido participar, porque não é pouquíssimas pessoas fazem isso. Os modelos matemáticos, a precisão é menor. É uma alternativa econômica, que os gastos são muito menores ou quase nada, e a utilização é mais fácil do que a técnica da batimetria. E, com certeza, exige uma menor exigência de tempo. Nesse mini curso, nesses 2 dias, a gente vai começar com as técnicas alternativas e depois avançar para uma técnica de batimetria. Nosso curso tem 2 horas a cada dia, vão totalizar 4 horas, e eu queria, se for possível, combinar com vocês que a gente faça uma pausa de hora em hora, né? Então, iniciamos às 9, às 10 a gente faz uma pausa de 5 a 10 minutos, e a gente retorna e faz a última hora, e amanhã também. Eu estou aqui de olho no relógio, mas se eu esquecer de olhar novamente, peço que vocês me ajudem aí, tá? Porque a gente fazer uma repartição do tempo melhora muito a eficiência do aprendizado. Iniciando aqui com as técnicas alternativas, os modelos matemáticos para isso. Eu trouxe 2, e são muito parecidos um com o outro. O método de Molle. François Molle, um grande estudioso francês, ele tem esse livro de 1994 que trata sobre a geometria de açudes, e ele traz essa metodologia que é simples e é eficaz. Para açudes com uma área de espelho d'água, uma área da bacia hidráulica, por isso que tem esse índice B aqui, área da bacia hidráulica, ou área do espelho d'água. Se for menor do que 10 hectares, então o volume ele pode ser estimado por essa equação. 0,045 multiplicado pelo valor da área da bacia hidráulica do açude, a área do espelho d'água, aquela área visível do espelho d'água do açude, elevado a 1,348, multiplicado por essa declividade que a gente já vai ver. Que declividade é essa? Elevado a 0,5. Se a área da bacia ela estiver entre 10 hectares e 20 hectares, então o volume pode ser estimado, pode ser aproximado por 0,117 vezes o valor da área da bacia elevado a 1,263, multiplicado pela declividade do rio barrado. Declividade do rio que é barrado.
para construir o açude, elevado a 0,49. A declividade, ela é o nível ou a cota da nascente do rio que o açude está barrando, menos o nível ou a cota lá do ponto onde está a parede do açude, lá do ponto do rio que a parede do açude está em cima, tá certo? Então, é o ponto do rio e não da barragem. É o ponto do rio onde a barragem foi construída em cima, tá? Então, isso aqui é um desnível, é uma diferença de nível. Qual é a cota do rio lá na sua nascente e qual a cota do rio lá no ponto onde foi construído o açude? Isso dividido pela distância entre a nascente e a barragem e o ponto barrado. Então, nós temos aqui um desnível por um comprimento, nós vamos ter, então, essa inclinação S. Aqui estão, o que significa? O V é o volume, já havia dito. A B é a área da superfície da bacia hidráulica, S é a declividade média do riacho. HN é a cota no ponto da nascente, HB é a cota no ponto do barramento, e LNB é o comprimento do riacho entre as cotas selecionadas. Então, o primeiro passo para essa metodologia é você saber qual é a área da bacia hidráulica do açude. Se tem menos de 10 hectares, se está entre 10 e 20, ou se a área tem área maior do que 20 hectares. Se ela tiver uma área maior do que 20 hectares, então o Mole, em seu método matemático, diz que o volume pode ser aproximado pela multiplicação da área do espelho d'água pela profundidade máxima do açude, dividido por um coeficiente de forma de Mole, por isso que tem esse M, coeficiente de forma do açude. Esse coeficiente de forma, ele tem a ver com a geometria, o desenho do fundo do açude, se ele é mais aberto, se ele é mais fechado, se as margens dele são mais espraiadas ou se as margens dele são bem íngremes, como as bordas de uma piscina, certo? Então, aqui veio o volume, área da superfície da bacia hidráulica, profundidade do espelho d'água do açude, o H, coeficiente de forma do açude, e aqui tem uma observação, que a gente pode considerar esse parâmetro, esse coeficiente aqui, como 2,7. Por quê? Porque esse 2,7 corresponde à média dos coeficientes que foram analisados por Mole em 420 açudes de variados portes. Para uns ele achou 2,3, 2,5, para outros ele achou 3, 3,2 e a média deu 2,7. Como a gente não tem como medir esse coeficiente adimensional, a gente pode usar o valor médio dos 420 açudes que foram estudados pelo autor, tá bom? Ok. Vou olhar aqui. E temos aqui, em segundo lugar, o método de Campos. José Nilson Campos, professor da Universidade Federal do Ceará, de muitíssima trajetória, muito respeitado na área de recursos hídricos, tem diversos livros, sozinho ou com a professora Tiziana Studart. Desenvolveu métodos próprios de saber quanto de água um açude ele pode regularizar, tendo uma garantia de 90% de atendimento. Então, métodos de dimensionamento, desenvolveu o método triangular de regularização. Então, a pessoa realmente é capacitada. O modelo de Campos, ele é o seguinte, tem essa figura aqui, tem o ponto, deixa eu
Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Essa linha é a linha do rio natural, certo? É o rio visto de lado, é um perfil longitudinal, não é um perfil transversal do rio. Tá? A gente olhando o rio como se a gente estivesse olhando ele de lado. E esse ponto aqui é o ponto onde a água do açude que foi formado quando se construiu o barramento, esse ponto aqui é o ponto até aonde a água do açude vai, tá? E aqui é o ponto, digamos assim, mais profundo do reservatório. Eu coloquei didaticamente o ponto mais profundo aqui, bem no pé da barragem. Normalmente é um pouco antes do pé da barragem, mas de forma didática eu coloquei aqui, tá? Esse H, então, é a profundidade máxima do açude, tirado entre a diferença dessa cota menos essa cota aqui. Dito isso, Campos, ele diz que o volume de um açude é o coeficiente de forma elevado a essa profundidade que eu acabei de demonstrar para vocês, elevado ao cubo. E Campos também, derivando o volume em relação à profundidade, ele chega na área da bacia, a área do espelho d'água. Você derivando, esse 3 pula para frente, vem aqui, e o que era 3 fica 3 menos 1, 2. A área, ela pode ser estimada por essa equação aqui. Tá? E você juntando as duas equações, você chega nessa equação bem simples aqui, em que o volume é a área do espelho d'água, multiplicado pelaquela altura, ou profundidade máxima, perdão, dividido por 3, tá bom? Se você olhar essa equação de Campos, área vezes altura sobre um número, é muito, 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 muito parecido com o método de Molle para uma área maior que 20 hectares. Área vezes a altura dividido por um número. Esse número aqui é usado 2,7 e lá Campos utiliza o valor 3 por conta da derivação lá, tá? Então, no final das contas, o método de Campos aqui, ele é anterior, né? Não, ele foi posterior ao método de Molle. A diferença é apenas o valor desse coeficiente aqui, desse número no denominador. Antes de entrar nas técnicas de batimetria, vamos à prática. Vamos usar o método de Molle para estimar aqui o volume de 2 reservatórios. Eu tenho aqui o Google Earth. Google Earth é programa que é software livre. Você pode baixar do próprio Google. E aqui vou localizar vocês. Aqui está o estado do Ceará. Deixa eu olhar aqui. Colocar os limites. Pronto. O estado do Ceará. Nós temos aqui o Sertão Central. Eu vou revelar aonde eu moro. Aqui. Aqui é o açude Cedro. Aqui é o Instituto Federal, vizinho ao Cedro. Então, trabalho aqui, vizinho ao Cedro, e moro aqui. Pronto. Alguém quiser me achar, já sabe onde é. Um pouco ao oeste, nós temos aqui uma paisagem estupenda. Nós temos aqui esse maciço, que é a Serra da Cacimba Nova, ou apelidada de Serra do Teixeira, que foi aqui que os meus antepassados viveram. Só para você ter uma noção, existe uma casa que não existe mais, localizada nesse ponto, só as ruínas, era a casa onde eu nasci. E aí, esse reservatório aqui que eu trouxe para vocês é um reservatório
chamado de açude do Lonjão. Lonjão é uma comunidade distante. Fica 1 légua depois do fim do mundo. Nós temos aqui esse açude. Eu vou só tirar essa... Pronto. Temos esse pequeno açude aqui. O barramento, o espelho d'água. É muito comum. Às vezes, os reservatórios têm uma forma parecida com um ferro de engomar, né? Ele começa aqui e vai afinando, como se fosse um ferro de engomar, quando ele é alimentado apenas por um riacho. Mas aqui, no caso, tem 2 riachos alimentando ele. E esse açude aqui, ele foi feito na década de 70 ou década de 80 pelo meu próprio pai. Então, poxa, que alegria, que orgulho. Ele construiu esse açude e eu não sei qual é, ele nunca me disse, meu pai, qual é o volume do açude do Lonjão. Vamos descobrir juntos? Com o Google Earth aqui e usando o método de Mole, a gente pode descobrir isso. Tá. Primeiro passo é você pode ir nesse reloginho aqui e alterar a data da visualização. Aqui em 2002, puxa, essa região é tão longe que os satélites não tinham boas fotos. O que dirá de 1985? Era só uma mancha, né? Então, não dá para dizer muita coisa. Aqui em 2010, muito bom. Aqui em 2011, 2012, perdão, olha só, gente, no início da seca. Só tinha um pouquinho, uma faixa de água aqui no açude do Lonjão. E em 2018 voltou a ter água. Tá? Se eu quero estimar qual é o volume máximo do açude do Lonjão, por meio de geoprocessamento aqui, que é o nosso caso, sem ir a campo, eu preciso escolher uma imagem na qual o espelho d'água esteja o maior possível. Eu sei que em 2011 choveu muito bem. E 2009 e 2011 choveu muito bem. Muitos açudes. Se um açude não sangrou em 2004 ou 2009, ele não vai sangrar nunca. Então, pegue uma foto perto de 2004, em 2004, após 2004, 2005, ou 2009, 2010, são imagens que você tem uma noção boa de qual é o tamanho do espelho d'água daquele açude, tá? Eu, porém, mesmo assim, não tenho certeza se quando o açude do Lonjão está cheio, se a água dele realmente chega até aqui onde está desmatado. Provavelmente, certo? Provavelmente, se aqui não tem vegetação, é porque é uma área que passou muito tempo submersa, certo? Veja como existe esse contraste, né? Como existe contraste entre a área natural da Caatinga e uma área que passou muito tempo submersa. Essa aqui faz pouco tempo que estava submersa, pela coloração a gente vê, tá? Então, se for um lugar que você conhece bem, isso ajuda muito, porque você pode perguntar aos moradores antigos qual é o ponto até onde a água foi, e assim por diante. Para efeitos didáticos aqui com vocês, para a gente utilizar o método de Mole, eu vou dizer que o açude do Lonjão, ele fica, quando fica totalmente cheio, ele fica só até aqui, tá bom? Tem uma ferramenta aqui que se chama adicionar polígono. Você clica e ele já abre uma janela. A gente pode aproximar ou não aqui no mouse. Quando você, se tiver assim por algum motivo, você aperta a letra R, ele fica retinho de novo, tá? Eu vou apertar lá. Adicionar polígono. Eu vou começar aqui pela ombreira direita. Aqui o barramento, a ombreira direita e a ombreira esquerda. Como que eu sei que é a ombreira direita? Olha, o rio corre nesse sentido, de cima para baixo, de cima para baixo.
eu fico de costas para o rio e olhando. Se eu estivesse em cima da parede do açude, eu não estaria olhando para a água, eu estaria olhando para frente, para jusante, certo? Então, à minha direita está a ombreira direita e à minha esquerda está a ombreira esquerda, ok? De costas para o espelho d'água. Vou começar da ombreira direita. Clico aqui, clico agora na ombreira esquerda e vou contornando o espelho d'água. Cada clique que eu dou, ele vai formando. Vou seguindo aqui o que eu imagino que seja o espelho d'água no nível máximo. Didaticamente, eu vou fingir que é só até aqui, porque eu não tenho pleno conhecimento e nem imagem com ele totalmente cheio, tá? E vou percorrendo. Já fui à metade. Você pode ser bem minucioso ou pode ser menos minucioso, como eu estou aqui. Estou pouco minucioso. Quanto mais paciente e artístico você for, melhor. Aqui eu quero otimizar o nosso tempo, tá bom? Você pode ver, se você tiver uma imagem com ele bem sequinho, você pode então se guiar apenas pelas marcas da água ao redor do reservatório. Isso aqui é uma estimativa. Pronto. E daí você dá um nome. Espelho d'água lonjão. Ok. Gente, se quando você for fazer o desenho não estiver aqui transparente como o meu, é só você vir aqui em estilo e cor e tem área e tem aqui opacidade. Se eu colocar a opacidade 100%, como vai estar no de vocês, quando vocês forem fazer pela primeira vez, vai ficar branco e vocês não vão ter condição de fazer bem, né? Porque o próprio polígono vai cobrir a imagem. Então, você altera aqui para 50%, que você tem condições de ver o que está abaixo do seu polígono, tá bom? E dá OK. Muito bem. São 9h58. A gente vai dar um intervalo a gente vai voltar às 9h10, tá bom, gente? Eu estou dando um intervalo bem grande para que não haja atraso no retorno, tá bom, pessoal? E quando a gente retornar, a gente continua a execução do método de Mole para estimativa volumétrica. Deixa eu olhar aqui vocês, já estou com saudade aqui de vocês. Pronto, professor Rafael, dê as ordens. Então, pessoal, a gente vai dar agora um intervalo de 10 minutos, como o professor Fábio falou, tá? Aí a gente retorna às 10h10. Então, por favor, vamos voltar na hora combinada, tá? Para a gente não perder nenhuma informação. Então, acho que vocês não precisam nem sair da sala, tá? Então, vocês só deixam já logado, vai tomar uma água, beber um café e a gente retorna, dá continuidade às 10h10. Combinado? E Valeu. caso vocês já vão tendo dúvidas, perguntas, pessoal, já podem deixar registrado aí no chat, que ao final o professor Fábio vai atender vocês, tá? Vai responder, tirar as dúvidas. Então, a gente volta a se encontrar daqui 10 minutos, pessoal. Até mais. Até mais.
Voltando. Voltar, né, professor? Tem algumas perguntas, né, professor, então, aqui, né? Sim, já temos algumas já. Certo. Vou rolar aqui. Você consegue ver o chat? Estou conseguindo aqui. É uma. Não sei se você vê o horário, mas aqui eu consigo ver o horário. Foi 9h29, Pronto. a Do José primeira. Vieira, né? Pronto, exato, exato. Pronto. Ele está pensando qual seria a causa, né? Ele escreveu 57 para 7,2 e foi de 54 milhões de metros cúbicos era a, a tabela cota-volume dele, 54 milhões de metros cúbicos, e a constatação na última batimetria foi de 7,8. Inclusive, eu participei dessa batimetria. Aliás, teve uma batimetria em 2008, depois uma em 2014, foi 2015. Eu participei dessa segunda que confirmou a batimetria de 2008. Então, realmente, ele está com 7,8. Ele é da década de 60. As técnicas não eram tão modernas como as técnicas de hoje para você fazer a topografia do terreno. Então, pode ter havido diferença entre o que foi medido naquela época e o que realmente foi construído. Mas também, lá tem uma coisa agravante. Em média, no nosso estado, os açudes perdem 2% de volume a cada década por causa do assoreamento. É uma média, né? Mas lá, Quixeramobim, ele é uma cidade ali de 70 e entre 70 e 80 mil pessoas. Ele precisa de uma vazão ali da ordem de 110 litros por segundo, ininterruptamente, e o açude Quixeramobim, ele não tem porte para isso. A cerca de 15,1 quilômetros acima dele, no rio Quixeramobim, tem um açude chamado Fogareiro, de 118 milhões de metros cúbicos. 118 milhões de metros cúbicos. Então, muitas vezes maior do que a barragem do Quixeramobim, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, 118 dividir por 7,8, nós temos aqui 15 vezes maior. Então, tem um reservatório 15 vezes maior do que ele, que faz essa liberação para manter, historicamente, aquele nível que eu mostrei para vocês, o nível da tomada d'água. Quando está perto de chegar naquele nível mínimo em que o SAAI conseguia, né, pegar a água na tomada d'água, existia uma liberação lá do fogareiro. Você fazer constantes liberações de rio acima para rio abaixo, isso, às vezes essas liberações, elas são em forma de ondas, de grande vazão por pouco tempo. Então, isso eleva muito o potencial de carreamento de sedimento. Eu acho que isso tem um peso muito grande nessa diferença do volume de projeto para o volume atual. Além do assoreamento natural, tem um agravamento por causa da regra de operação, né? É o que se tem, né? O ideal é que fosse tubulado, lá do Fogareiro para o Quixeramobim. Um dia será tubulado para evitar essas descargas pelo leito do rio Quixeramobim até a barragem. O nome do livro, Miriam, é Manual do Pequeno Açude. A Adelaide está perguntando se as barragens clandestinas conseguem afetar a recarga hídrica. As barragens, que você está usando o termo clandestino aí, são barragens que não têm outorga, né? Outorga de direito de execução de obra, de interferência hídrica. Toda obra de interferência hídrica, uma barragem, um poço, uma passagem molhada, uma manilha, né? Tudo isso
um piscinão, são obras de interferência hídrica que elas alteram o regime, a quantidade e, às vezes, a qualidade da água. Elas precisam de uma outorga, que é uma autorização. Ela dá o direito de execução dessas obras desse tipo nos cursos d'água. E, então, são barragens não outorgadas, né? Existe um movimento aí para uma intenção de regularizar o maior número de barragens possível. Existe um formulário próprio para isso, para que as pessoas possam voluntariamente ir cadastrando suas barragens para o sistema de recursos hídricos do nosso estado, saber quantas são, onde são, de quem é, qual o volume, e regularizar essas barragens. Mas o fato é que os estudos para aplacar essa briga entre os grandes açudes e os pequenos açudes, porque alguns imaginavam que os grandes açudes eram bastante prejudicados por causa dos pequenos, a montante deles. Os açudes atrás dos grandes açudes, eles são geralmente bem menores, porque a área de contribuição para eles fica menor. Certo? Quanto os grandes açudes estão lá no final de uma bacia hidrográfica, para que a área de coleta seja grande. Os açudes atrás dele pegam uma área de coleta bem menor, então por isso mesmo o volume deles é bem menor. E os estudos que eu já vi lá no açude Fogareiro, no açude Cedro, que são regiões que têm um grande número de pequenos açudes, não é significativo, não afeta a recarga hídrica e não afeta a disponibilidade hídrica dos grandes açudes. Tá? Esses grandes açudes, quando eles pegam água, os valores da precipitação e, consequentemente, do escoamento superficial são bem superiores ao volume armazenado pelos pequenos açudes. Então, graças a Deus, os pequenos açudes podem continuar fazendo bem a sua função, que é de ter água perto da pessoa. Não há uma necessidade de dispêndio de muito recurso energético para levar água lá do grande açude, lá embaixo, até aqui em cima, na pequena comunidade. Não, já tem um açude pequeno ali, com uma menor necessidade de bombeamento. Isso é possível sem a preocupação de estar prejudicando a recarga dos grandes açudes. Quando existe chuva e escoamento suficiente para dar uma recarga boa nos grandes açudes, esses pequenos todos sangram. Quando tem precipitação que não é suficiente nem para sangrar os pequenos, então essa precipitação não é um grande potencial para a recarga dos grandes açudes. Tá? Então, com relação a isso, hoje, todo mundo já está mais tranquilo, graças a Deus. Perguntando se ao final da apresentação... Opa. Não, outra. Silvana, né? Diante da elevada evaporação nas regiões semiáridas, até que ponto seria interessante investir também na construção de barragens subterrâneas? Apesar delas apresentarem menor volume de água, é verdade. Em quais locais as barragens subterrâneas teriam melhor aproveitamento? Essas teriam melhor aproveitamento nas aluviões profundas. As aluviões são aquela areia lavada que tem no fundo dos rios. Existem lugares do nosso estado em que ela é larga e também é profunda. Esses locais são muito bons para a construção de barragens subterrâneas. Elas fazem a função de uma esponja, sabe? Normalmente, o nosso estado, uma grande porcentagem, cerca de 75% a 80%, o terreno é cristalino, o solo é raso e logo se encontra a rocha, né? Mas existem porções do nosso estado que tem muito sedimento grosso. No rio Banabuiú, no rio Xeramubim, tem aluviões profundos e grandes. Esses lugares são potenciais para poder se construir barragens subterrâneas. E ali tem praticamente pequenos açudes. Existe o potencial de existirem praticamente pequenos açudes de forma subterrânea. Vale a pena.
estima-se que a partir de 1,5 m de profundidade, a radiação solar não consegue extrair aquela água. Então, isso resolve um problema grande, que é a perda por evaporação que a gente tem nos reservatórios superficiais. Tem reservatório que, se você comparar a demanda instalada, que é a necessidade de água para abastecimento humano, comparar com o que a evaporação retira, a demanda é bem pequena em relação ao que evapora. Então, é muito, muito pertinente e interessante as barragens subterrâneas. Tem projeto piloto disso em Canindé, por meio da iniciativa do projeto PRODAN. Então, se você pesquisar por PRODAN, você vai ver belas iniciativas de retenção hídrica em região semiárida. Professor Rafael, eu não encontrei mais. Se tiver mais alguma... No final do chat tem mais duas, do Francisco Viana. Ele pergunta... Certo, achei, né? Você indica algum livro para leitura a respeito de geoprocessamento? O livro eu não tenho nenhum, Viana. Eu não sei se eu lhe chamo de Júnior, de Viana, de Francisco. Eu sou Francisco também, mas me chamam de Del Fábio, né? Livro eu não tenho ele físico também, não tenho condições de indicar. Agora, emergencialmente, de uma forma bem rápida, você pode se apropriar de funções importantíssimas através do canal GeoAplicada. GeoAplicada, esqueci o nome da pesquisadora que é proprietária do canal. Tem tanto o blog com material escrito de altíssima qualidade e também um canal com vídeos curtos e que vão direto ao ponto. Ajuda bastante. Acho que é Josiane, o nome da pesquisadora. Ela atualmente está no INPE, uma pesquisadora lá do Rio Grande do Norte. Pessoa muito capacitada e simples ao mesmo tempo. Então, GeoAplicada é o canal e o blog. Não seria possível fazer uma espécie de manutenção na barragem quando em período de seca? Sim, Viviane, com certeza, e isso é feito. Nas barragens, nas 155 barragens monitoradas pelo governo do estado, existem duas verificações, que a gente chama de auscultação, né? Assim como um médico pega aquele, como chama, né? Aquele estetoscópio, né? Para poder ouvir o coração, o pulmão, a gente também faz auscultação em barragens. Isso é feito por visualização humana e também por instrumentação automática, semiautomática. E isso é feito antes do período chuvoso, para saber qual é o estado de saúde da barragem, e depois do período chuvoso, que é como ficou a pobre da barragem depois de tanta chuva, muitas vezes, certo? Aí, quando você faz, a gente usa um checklist padrão, com todos os pontos, na barragem, na jusante, na montante, espelho d'água, ao redor, no reservatório, nas instalações de saída de água, coroamento, taludes, tudo. E daí a gente faz um diagnóstico de como é que tá. E depois da chuva, se alguma coisa foi avariada, se alguma coisa precisa de conserto, então isso é feito regularmente, antes da quadra chuvosa e depois da quadra chuvosa. Isso poderia ser estendido para reservatórios particulares. Proprietários, os empreendedores dos açudes poderiam, então, receber capacitação para isso, para que eles pudessem serem realmente proprietários, né, das suas próprias barragens. Adelaide, o senhor já trabalhou com o site Scan? Não, depois você escreve aí do que se trata, que eu não conheço, viu, Adelaide? Remover acúmulo de sedimento? Sim. Existe pesquisa da Universidade Federal do Ceará mostrando o potencial do sedimento que foi assoreado, que está no açude, o potencial dele, potencial nutritivo dele para cultivo de vegetais. Reaproveitamento de sedimento, é uma linha de pesquisa de alguns pesquisadores lá do grupo Hidroced da UFC. José Geraldo, as bacias hidrográficas da região Nordeste formadas por 5 bacias. Como é feita a manutenção delas? A manutenção delas é feita de forma descentralizada.
Cada estado possui a sua agência de bacias. Aqui no Ceará é a COGÉ, lá na Paraíba é a AESA, não sei, lá no Rio Grande do Norte, não conheço se é IGARNE, mas essas agências de bacias, elas são responsáveis pela manutenção dos reservatórios de cada bacia hidrográfica. Pronto. É isso, né, professor Rafael? Tem só mais uma do José Geraldo. Você responde agora ou pode deixar para o final? É essa sobre a manutenção das bacias, né? Exato. Pronto. Então, falei agora. Exato, então já falou, desculpa. Então, vamos dar continuidade aqui. Nós estávamos no Lonjão. Tá aqui ele. A gente acabou de delimitar a bacia. E ela vem automaticamente aqui para essa aba aqui do lado. Você pode desabilitar, habilitar, desabilitar e habilitar. Você pode, tanto aqui como em cima da própria figura que você acabou de criar, clicar no botão direito e na aba Propriedades. Na aba Propriedades, você vem aqui em Medidas. E aqui tem um perímetro e tem a área. A gente precisa da área, né? Vou colocar a área em hectares aqui, 8,48 hectares. É a área da bacia hidráulica do Açude do Lonjão. Se é 8,48, a gente pode ver aqui na apresentação e verifica que é abaixo de 10 hectares. Então, a gente pode utilizar essa equação primeira. Tá? 8,48 hectares. A equação, ela precisa da área em metros quadrados. Aqui, ou você multiplica por 10 à quarta, né, do jeito que está aqui, ou aqui já tem a opção em metros quadrados. 84.826 metros quadrados, vamos lá, 84.826. Eu já deixei aqui pronto, se fosse menor ou entre 10 e 20, ou se fosse maior que 20, para a gente criar as equações, tá? Montar aqui as equações. O volume é igual. Sim, eu estou fazendo aqui nessa coluna, porque a área que a gente achou é menor que 10 hectares, então a gente vai calcular aqui, tá? Se fosse entre 10 e 20, a gente calcularia aqui para ficar bem organizadinho. E se fosse maior que 20, a gente usaria aqui. Então, vamos usar nesse ponto. O volume é igual. É igual a quê? Eu vou olhar lá na equação. É igual a 0,045, que multiplica a área da bacia, que multiplica. Aí eu clico aqui, ó, que eu vou escrever já aqui, tá bom? A área da bacia. A área da bacia elevada a 1,348. Elevado circunflexo. 1,348. O que mais? Multiplica inclinação elevado a 0,5. Que multiplica a inclinação, que eu vou escrever aqui, elevado a 0,5. A fórmula está criada. Ela só não me deu o resultado porque eu ainda falta escrever a área da bacia aqui e escrever a declividade. Só que a declividade também é uma equação, né, gente? Então, vamos aqui. Cota na nascente menos cota no barramento sobre comprimento. Igual a cota na nascente menos cota no barramento dividido pelo comprimento. Ok? Prontinho. Claro, não está preenchido, por isso que deu esse erro aqui. Como aqui o comprimento é 0, não se pode dividir nada por 0, é o que está dizendo aqui, o erro de divisão por 0. Tá? Vamos, então, colocar esses valores. Esses valores a gente vai levantar lá no Google Earth. Aqui a gente já levantou 84.826 é a área, 84.826.
qual é a cota do rio? O rio barrado pelo Lojão, qual é a cota desse rio lá na nascente dele? Vamos lá. Eu posso cancelar. Aí é necessário um conhecimento razoável do lugar. Eu estou pegando aqui o rio principal, porque esse rio aqui, ele é menorzinho. Ele é menorzinho. Tanto é que esse braço é mais curtinho, certo? Eu pego aqui o principal e vou seguindo o percurso do rio. Quem me dá essa indicação, ó, é a própria vegetação. É a própria vegetação. Eu vou percorrendo aqui, tá? Eu estou chegando aqui até esse ponto. Esse ponto provavelmente não é o ponto exato, mas é uma aproximação. Olha só. Posso usar outras datas aqui para ir confirmando. Não, o ideal é que isso aqui você tenha conhecimento, você tenha informação sobre isso, tá bom? Então, através da minha observação aqui de escritório apenas, eu cheguei nesse ponto. É um ponto, ó, entre duas serras aqui. Normalmente as nascentes são em cotas maiores. É possível que essa nascente esteja até mesmo mais elevada em algum ponto daqui, certo? Estou fazendo que essa estimativa de forma didática mesmo. De repente, você poderia coletar até algum shape de hidrografia, e aí teria a confirmação exata de qual é o ponto da nascente. Eu não quis fazer isso para que eu não colocasse mais informações ainda além destas, tá? A forma de coleta das informações, você fica à vontade. Mas não é um ponto muito distante desse aqui, você tá vendo? Porque aqui você tem serras, ó. Você tem serras, e a nascente, no máximo, vai até essas regiões mais altas aqui, ó. Provavelmente por aqui, que alimenta primeiramente esse pequeno açude e depois vai até lá, tá? Como aqui já tem um barramento, então, diretamente o rio contribui desse ponto aqui. E vai descendo até chegar lá. Então, eu tenho aqui o meu HN. Eu já tinha feito aqui, mas você usa essa função aqui de adicionar marcador. Adiciona o marcador e leva ele para onde você quer. Você coloca o pino aqui em qualquer lugar não, no lugar onde você verificou que é a nascente do rio que contribui para o seu açude. Você pode escrever aqui alguma descrição e dar OK que ele já fica salvo, tá? Quando eu repouso o mouse aqui sobre esse pino, eu observo aqui nesse lugarzinho embaixo a elevação, a cota. Aqui está me dizendo 356 metros acima do nível do mar. 356 metros acima do nível do mar é a cota da nascente do rio. Agora falta a cota do rio na parte em que ele é barrado. Aí fica mais fácil, porque você tem o açude já construído. E se não existisse o reservatório, a cota que a gente precisa tá embaixo do barramento. Como não tem condições, né? Porque o barramento já está construído, você pode aqui... Eu faço uma varredura dessa forma que eu estou fazendo aqui com o mouse. Eu faço uma varredura e descubro aqui qual é a cota mínima que aparece aqui embaixo, tá? Por exemplo, bem aqui, ó, tá uma cota 297. À medida que eu vou descendo aqui, eu encontrei nesse ponto a cota 296. Aqui 97, 98, 96 de novo, certo? Aqui na frente do barramento. Muito provavelmente, o ponto abaixo do barramento é uma cota muito próxima
a essas cotas imediatamente depois do barramento. Então, eu vou usar aqui essa 296. Tá? Espero que estejam compreendendo a lógica. 296. 296. E, por fim, falta descobrir a distância entre o ponto da nascente e o ponto do barramento. Aí você não utiliza nem a função polígono e nem a função do pino aqui, do marcador. Você usa essa outra função, a função do adicionar caminho. Então, o que é que você vai fazer? Desde o ponto da nascente, você clica aqui no caminho, arrasta a janelinha para o lado e vai percorrendo o caminho do rio. A vegetação ajuda demais, porque aqui, ó, tudo seco ao redor, só que no caminho do rio é sempre verdinho. Por causa da água armazenada subsuperficialmente, né? A água armazenada na aluvião. Eu vou fazer aqui de uma forma mais genérica, tá, gente? Porque é didático. Mas eu sugiro que vocês sejam mais minuciosos do que eu estou sendo aqui, com certeza. Até o ponto do barramento. Tá aí. Se vocês não quiserem nem salvar isso aqui, podem vir aqui mesmo, aí, medidas, e tem o comprimento. Tem quilômetros, polegada, pés, milhas, vamos em metros. 4.567 metros é o comprimento desse caminho. 4.567. Ok. Como a gente já tinha feito a fórmulazinha, 22.705 metros cúbicos é a estimativa para o açude do Lojão. Não sabia eu. 22 mil metros cúbicos são 22 milhões de litros. Então, 22 mil metros cúbicos. É um açude de pequeno porte. Ok. Muito bem. O açude do Lonjão, ele barra esse rio, e esse rio continua, né? Continua aqui, seguindo aqui, ó, até chegar nesse outro aqui. Esse açude aqui, se eu não me engano, é o açude do Monte Castelo, que aí continua o rio e logo chega na represa de um outro grande açude, o açude Santa Catarina. Aqui essa imagem, o açude Santa Catarina está bastante comprometido. Eu vou tirar a delimitação que eu já criei dele. Mas é um açude, gente, que ele é de médio porte já. Um açude que tem cerca de 9,5 milhões de metros cúbicos. Ou seja, lá no meio do sertão, tem um açude que tem porte maior do que a barragem do Quixeramobim. De 7,8 Quixeramobim, esse aqui tem 9,5. Pelo menos em projeto, mas possível que seja isso mesmo. Tá, eu vou descobrir uma imagem aqui, né, que seja mais... Isso aqui é de 2021 já. 2018, opa, essa imagem está muito boa. 2012, olha só. Ora, tinha vindo de 2011, né? 2011 foi ano bom para recarga de reservatórios. E aí você pode ver, foi usando essa imagem que eu fiz a delimitação, gente, ó, tá vendo? Então, eu já fiz essa delimitação aqui para otimizar o nosso tempo. Então, já tenho aqui a área do espelho d'água do açude Santa Catarina. Lá na região querida, entre Quixeramobim e Madalena. Escolhi esse outro açude aqui, porque é um açude de maior porte. Vou clicar aqui no botão direito sobre a figura que eu criei. Propriedades, medidas.
Qual é a área em hectares? 160 hectares. hectares. Ou seja, para usar o método de Molle, no açude de Santa Catarina, eu tenho que usar essa equação. Tá? Maior que 20 hectares. Em metros quadrados, é 1.599.949 metros quadrados. Então, vamos usar aqui o método de Molle para esse reservatório. Aqui, essa parte. O volume pelo método de Molle é igual a área da bacia vezes a profundidade sobre coeficiente de forma. Área da bacia vezes profundidade sobre coeficiente de forma. A fórmula está pronta. Como o coeficiente que está com valor zero, está dando erro de divisão por zero. Vamos preencher. Se eu quero o volume em metros cúbicos, eu vou colocar a área em metros quadrados. Então, eu vou usar aquele valor lá em metros quadrados aqui. 1.599 e 949. Vamos a essa profundidade. Essa profundidade aqui, gente, é a profundidade do espelho d'água. Veja na apresentação. Profundidade do espelho d'água do açude. Então, não confundir com esse desnível aqui, em que a gente tinha como referência o rio, o riacho barrado. Não. Aqui é aquela diferença de cotas que está explícita aqui já no modelo de campos. Tá? É essa aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pegando o ponto lá, o ponto mais distante da represa do açude, e um ponto que represente a cota onde o barramento se encontra. Tá? É uma aproximação boa para isso. Então, vamos lá. Chegando aqui, se eu desejar aqui, eu não vou nem fazer o pino, não vou colocar nem o pino, apenas repousando o mouse sobre a região de interesse, eu já tenho aqui embaixo, claro, talvez a visualização para vocês não esteja tão boa. Eu sei que pelo celular dá para usar o zoom, né? Mas aqui tem algo em torno de 286 metros, tá? 286 metros. É a cota em relação ao nível do mar, aqui da represa do açude de Santa Catarina. 200... aqui é igual, né, gente? Ó, eu vou fazer a diferença entre esses 286 menos a cota lá representativa do barramento. Deixa eu fechar aqui, usar outra imagem mais limpa. Fazendo aqui a varredura. Achei 272 metros. É uma boa aproximação. 272 metros. E o alfa, que é o coeficiente de forma pelo método de Molle, é 2,7. Olha só. 8 milhões, quase 8 milhões e 300 mil metros cúbicos. É uma aproximação muito boa. Porque ele tem cerca de 9,5. E aqui a gente achou 8,3. Aqui a gente não achou um número aqui de 1 milhão. Não achou aqui 2 milhões. A gente achou 8,3. Então, é um custo-benefício muito bom esse método. O método de Molle. Tá? Eu só tive que, em casa, descobrir a área através do Google Earth Pro
e essa profundidade máxima aqui, usando o coeficiente médio que Molly usou, e achamos esse valor. Como eu já sei qual é mais ou menos o volume do Santa Catarina, mais ou menos 9,5, qual seria o coeficiente real dele? Vamos testar? Se eu diminuir aqui para 2, ele aumenta o volume. Mas aumentou demais, né? Então vamos testar 2,5. 2,6. 2,7. Diminuindo, perdão. 2,4. Opa. 2,3. Algo em torno de 2,35. Olha só. É o coeficiente de forma real do açude de Santa Catarina. Tá? Aquele 2,7 é porque Molly fez o teste em 470. Deixa eu verificar quantos aqui para não dar informação errada. 420. E achou 2,7 como o valor médio, mas para o Santa Catarina é 2,35, tá? Então é um método interessantíssimo, tá? Mesmo usando 2,7 de Molly, você tem aqui um valor que dá alguma indicação para você fazer algum planejamento, algum planejamento estratégico, uma aproximação inicial, tá? Então fica aí o método de Molly. Se fosse pelo método de Campos, nós temos que Campos diz que o volume é a área da bacia que multiplica a profundidade máxima dividido por 3, né? A área da bacia é essa, eu vou apenas copiar e colar. E o desnível, a profundidade máxima é essa. Aqui o Campos errou mais. Ele errou por cerca de 2 milhões de metros cúbicos, achou 7,4. Tá? Então o de Molly, ele ainda tem uma aproximação melhor. Como a gente havia dito lá no início, esses métodos aqui têm menor precisão, compensação, você não gasta nada. A utilização do método é fácil e exige menos tempo. Você vê aqui que, conversando muito sobre outras coisas, a gente estimou o volume de 2 reservatórios com uma aproximação razoável, usando aqui uma hora do nosso tempo. Então, realmente, esses modelos matemáticos são bem interessantes. É uma alternativa técnica para uma primeira aproximação. Tá? Você pode fazer um exercício, chega na comunidade onde você mora, numa fazenda de alguém, pergunta se ela tem a estimativa do volume máximo, até mesmo para saber o quanto que pode tirar de uma forma mais racional. Se não tiver, você pode dar essa consultoria para a pessoa, dar essa informação que pode ser preciosa para ela. Claro, tendo a responsabilidade de dizer que é apenas uma estimativa. Quanto menor o açude, a estimativa é melhor pelo método. Quanto maior o açude, a estimativa ela vai se distanciar do real, porque a gente não sabe o coeficiente de forma exato, né, daquele reservatório. O 2,7 é uma média dos reservatórios, dos 420 estudados por Molly. Mas, como nós vimos, é razoável. Tá? Agora, gente, nós temos... São 10h49, nós temos 10 minutos finais. A gente não vai avançar para as técnicas de batimetria, o tempo está bem divididozinho. Amanhã, em 2 momentos, a gente entra nas técnicas de batimetria para obter uma maior precisão na estimativa volumétrica, certo? Antes de finalizar totalmente, gostaria de encerrar com a reflexão com vocês, tá? Hoje uma e amanhã outra. Queria conversar com vocês durante esses de 3 a 4 minutos agora
sobre essa figura e um texto. Houve um concurso de pinturas e o concurso pedia para que os artistas fizessem uma arte que representasse bem a paz. A paz. E aí, os dois finalistas, um pintou um lugar bonito, um campo, gramado, com a família, crianças felizes, tudo em paz. E o outro finalista, ele pintou essa pintura aqui que vocês estão vendo, tá? E aí, muitos não entenderam bem o porquê que esse homem aqui tinha sido finalista e depois tornou-se o vencedor do concurso. Como é que isso aqui representa paz? Ali eu estou vendo nuvens escuras, ventania bem representada, raios, provavelmente, trovões, muita água descendo pelas rochas. Como é que isso representa paz, né? Mas aí o pintor explicou. Se você aproximar bem na figura, você vai ver que no centro dela, nessa cavidade da rocha, existe uma ave e os seus filhotes embaixo dela. E ela está em paz. Ter paz quando tudo está bem, qualquer um tem. Agora, paz na tempestade é diferente. A gente está vivendo momentos tão difíceis. Tem tempestade de tudo ao nosso redor. Tem crise de todo tipo. Tem crise hídrica, crise política, crise moral, crise sanitária, de saúde, de segurança pública, de educação. O que não falta é vento, é raio, é barulho, todo lado. Polarização, divisões, brigas, meu Deus. Mas é possível, sabia? Desfrutar de paz no meio da tempestade. Como é possível? Filipenses 4:7 fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz de Deus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, ela só consegue ser experimentada quando as coisas estão favoráveis. Mas a paz de Deus, ela excede todo o entendimento. Está chovendo canivete ao seu redor, mas Deus te dá paz na sua mente e no seu coração. Então, não importa o que está acontecendo ao meu redor e ao seu redor. O que importa é aonde nós estamos. Se nós estamos em Deus, nós temos paz. A paz de Deus independe das circunstâncias exteriores, tá? Não importa quem eu sou, quem você é. O que importa é onde nós estamos, tá? Que estejamos em Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração de vocês e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Foi bom demais por hoje. E aí, vou encerrar aqui a apresentação. À disposição para despedir de vocês ou alguma coisa a mais. Então, obrigado, professor Del Fábio. Queria agradecer aqui em nome da organização do evento. Excelente, né? Excelente apresentação, bastante enriquecedor, tá? E queria também deixar aqui registrado que o nosso minicurso não termina hoje, tá, pessoal? A gente vai ter a segunda parte, o segundo momento, no dia de amanhã. E também queria deixar aqui registrado que o nosso evento ele continua durante o dia. Nós temos programações à tarde, né? Temos palestras e também temos o nosso encontro cultural no período da noite, tá? Del Fábio, ainda tem uma pergunta aqui para a gente, no caso, para você, né? Responder, Tá, que é do Josias. certo. Está aqui em 10h48. Localizou? 10h48, vamos lá. Professor, como saber a cota no ponto do barramento em açudes? Como no exemplo de Tirambinho, onde o barramento funciona como uma ponte,
Tá. Tanto nos barramentos de concreto, que funcionam como pontes, como barramentos de terra homogênea, a gente pega esse ponto aí na jusante, no pé da parede do açude do lado de fora, certo? Se você observou, depois vai ver a gravação de novo, a gente conseguiu essa cota indo um pouquinho à frente do barramento. Porque um pouquinho à frente do barramento é o rio natural, que tem uma cota muito próxima do ponto onde o barramento foi colocado, tá bom? Então, essa é a dica. Fábio, eu tenho só uma dúvidazinha aqui, agora é uma dúvida minha. Em relação àqueles dois modelos matemáticos, a gente viu que tem bastante assim, discrepância entre os resultados obtidos, né? Até pelo fator de Moulin, né? Eu acho que ser mais detalhista, a gente tem aquelas subdivisões no tocante à capacidade, né, do açude. Aí eu queria só saber assim, qual parâmetro eu utilizo para me nortear? Eu posso utilizar o método A, eu posso utilizar o método B. Qual é o parâmetro? Porque a gente viu que é bem mais simples o segundo método matemático, né? Sim. Assim, quando a gente conhece a capacidade real daquele açude, fica fácil didaticamente, porque a gente aplica nos dois modelos e vê qual que se aproxima mais. Baseado no que se aproxima mais, a gente vê, não, esse aqui realmente ele é mais confiável, né? Uhum. Mas sem a gente ter um conhecimento acerca desse volume, né, do açude, como é que a gente se norteia na escolha do método? Tá. Embora o método de Campos esteja aí disponível, ele não foi concebido para estimativa de volume de reservatório, sabe? Embora ele cumpra essa função, ele está inserido num contexto maior, certo? E nesse contexto maior, ele responde completamente, certo? Mas especificamente para a gente chegar ao produto que a gente quer aqui, esse objetivo, o de Moulin foi criado para isso mesmo. Então tá ok. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Se quiserem, esse é o momento. Caso não, a gente se encerra, né, o nosso mini curso por aqui e volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, tá? Então, acho que a gente finaliza por aqui. Novamente, obrigado, professor Del Fábio, e a gente volta a se encontrar amanhã, tá? Tchau, tchau, pessoal.